E fato será São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver tudo sobre o jogo de ontem do São Paulo contra o Cruzeiro e também já a projeção aí para São Paulo e Botafogo. Quem você acha que deve entrar no time titular? O time de reserva jogou muita bola e a gente vai ver tudo no vídeo de agora. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 15 mil inscritos. Estamos nessa meta, dá essa força aqui para esse jovem São Paulino, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a minha análise, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre esse São Paulo, tem semana decisiva na Copa Libertadores da América. Créditos diretorais estão deixando na descrição, Band Esportes. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. A linha do VAR que vai ser traçada é inacreditável, mas esse aí é o cara do jogo. William Gomes fez o gol, fez esse gol que não valeu, depois fez o gol que valeu. Olha a linha aí. Olha o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Não, olha a câmera do impedimento, cara. É brincadeira. Tem condição, né? Mas aí, ó, 1-0 pro São Paulo, Arnaldo. Eu falei que esse aí foi o cara do jogo, que é o William Gomes, mas o time inteiro jogou bem. E aí a pergunta que não quer calar: coloca dúvidas para o Zubeldia para quarta-feira, o que vem por aí? O jogo foi um ótimo jogo do São Paulo, com muitas mudanças, né? Time reserva inteiro, 3 zagueiros. Coloca, mas nem tanto, né? Vou chegar lá. A vitória do São Paulo foi absolutamente merecida. Vocês elencaram ali a invencibilidade do Cruzeiro no Mineirão, o confronto direto. O Cruzeiro começou a rodada à frente do São Paulo pelo saldo de gols. Aliás, o Cruzeiro pagou 3 milhões de reais de multa contratual para jogar no Mineirão. O jogo era em Brasília. Então, até o São Paulo para pagar 3 milhões de reais para reverter um ano. O São Paulo estava fazendo show no Morumbi para tentar repor o gramado. São circunstâncias diferentes e é onde o São Paulo está competindo. Nesse ano, vamos ver nos próximos como é que ele vai conseguir competir nessa faixa aí. Essa é uma outra história. Tem a questão histórica, que o Vessone falou, que de fato é impressionante como o São Paulo com o Cruzeiro tem supremacia e com o Atlético é o oposto, né? Foram 2 jogos na mesma semana em Minas, contra um e contra outro. E o Cássio aí aparecendo no jogo. O São Paulo foi melhor, mas muito melhor o tempo todo. E mesmo com uma arbitragem que eu computo escandalosa, ela não foi uma arbitragem escandalosa. Talvez a vitória tenha ficado, porque não foi a questão do VAR, foram questões de expulsões, pênalti, todas as decisões polêmicas a favor do Cruzeiro. Coisa realmente impressionante. E mesmo assim o São Paulo conseguiu vencer. Tironi, a decisão de colocar um time inteiro reserva, eu acho que era a única alternativa diante da partida contra o Atlético na quinta de noite e a partida contra o Botafogo na quarta de noite. E agora o São Paulo, assim como fez em outras partidas do Brasileiro, já vamos fazer a conta aqui, Atlético Goianiense, Vitória, Palmeiras e agora Cruzeiro, né? No Brasileiro só foram escalações reservas nesse tempo todo por causa do São Paulo nas Copas. É diferente do Corinthians, que a gente acabou de falar. E esse time, em reserva cada vez de um jeito, essa vez foi a mais diferente das formações, conseguiu 9 pontos em 12, né? E perdeu para o Palmeiras na última bola. Então esse time reserva conseguiu manter o São Paulo entre os 6 do Brasileiro, enquanto a turma principal está jogando as Copas. Ontem, eu acho que foi a melhor partida desse time reserva e uma das melhores do São Paulo no campeonato. E aí, para mim, muito contou o sistema: 3 zagueiros. O São Paulo hoje tem 5 bons zagueiros no elenco. 3 jogaram ontem. O Juan, que estreou, fez uma partida excelente, mostrando que pode ser uma opção. 3 zagueiros, 3 atacantes rápidos e uma linha de 4 no meio. 3-4-3, que foi talvez o melhor sistema do São Paulo neste ano, inclusive utilizado com sucesso pelo Carpini e pelo Milton Cruz numa partida ou outra. E foi assim que o São Paulo jogou contra o Cruzeiro. O William Gomes foi o destaque absoluto, mas todo mundo jogou bem, né? O Marcos Antônio jogou bem, os estreantes jogaram bem, até o Jamal Lewis entrou no final lá, o Tironi gostou
das pedaladas do Jamal Lewis. Tomou um corte ali dentro da área. Mas passou fazendo ventinho na chuteira para um pênalti. Não, tô brincando. Quem jogou bem foram os 11 iniciais. O resto, quem entrou depois... Olha o Jamal. Vai, Jamal. Vai até o fim, Jamal. Ele vai entender. Não, Jamal. Se é gol brasileiro, ele vai ficar doidinho. O Jandrei jogou bem, o capitão do time e tudo mais. É uma vitória muito importante que coloca aí, finalmente respondendo a sua pergunta, colocam algumas dúvidas, sim, eu acho, na cabeça do Zubeldia para o jogo com o Botafogo. Mas vale sempre ressaltar o seguinte: Copa é Copa, Atlético é Atlético, Cruzeiro é Cruzeiro, Botafogo é Botafogo. O Cruzeiro é um dos times mais hábeis e leves do Campeonato Brasileiro. É um time que joga com a bola no chão, não tem contato, choque, é um time hábil, de construção. E essa formação se encaixou perfeitamente, a formação do contra-ataque. Botafogo e Atlético são times completamente diferentes e são torneios diferentes. Então, quando eu digo que coloco algumas dúvidas, não é... vou colocar o time... O torcedor não está dizendo, por que não coloca o time do domingo para jogar contra o Botafogo? Porque futebol não é transparência. Não é transparência, né? Agora... alguns jogadores, como o William Gomes, estão pedindo passagem? Sim. O sistema com 3 zagueiros pode ser uma opção interessante para daqui para frente? Também. Porque, insisto, nenhum time do Brasil tem 5 zagueiros no nível do São Paulo. O Corinthians tem 4 e joga muitas vezes com 3 zagueiros. E é uma formação que te dá mais estabilidade e permite que você seja mais veloz pelos lados do campo. E o São Paulo tem jogadores velozes pelos lados do campo. Então, pode ser aí contra o Botafogo uma alteração tática e também de algumas peças. Agora, quais? Eu acho que isso o Zubeldia pode lidar com isso. Ele pode, assim como fez com o Fernando Seabra, surpreender o Arthur Jorge. O Arthur Jorge a gente sabe qual que é o time do Botafogo titular. Talvez ele não saiba o que o São Paulo vai fazer no Nilton Santos. Mas aquilo que a gente tem falado, sair do Nilton Santos com um empate para quem decide em casa é um ótimo resultado. E acho que o Zubeldia vai pesar tudo isso. E aí a última questão para ponderar foi aquela comparação que a gente fez no início com o trabalho do Abel. Ele tem características semelhantes às do Abel, não só a do cartão amarelo ou da indisciplina. Ele, acho que vê futebol de uma forma... São times e formações diferentes. O durante deles é diferente. O Abel gosta de substituir, inclusive, por minutos. O Zubeldia estica. Não estou dizendo, mas em termos de sinais, primeiros sinais do trabalho. São sinais de alguma forma semelhantes. E ele talvez tenha demorado a perceber que algumas... alterações são necessárias para o time jogar melhor daqui para frente. A ver como vai reagir esse São Paulo novo contra o Botafogo na quarta-feira, porque eu imagino que não seja o mesmo do jogo com o Atlético. Eu acho que ele não vai fazer nada diferente. Nada. Sabe por quê? Você descansa 11 caras, aí você fala para os caras o seguinte: vocês descansaram aí e eu vou colocar os caras que jogaram domingo. Ele não vai fazer isso. Mas você descansa exatamente para que na hora de você ter um embate físico com o Botafogo, você esteja fresco para encarar aquilo ali. Então, Luciano, eu vou te deixar no banco, você não estava tão bem, mas eu vou colocar o menino para jogar. Eu duvido que ele vai fazer isso. Ontem teve só um sinal, que foi a substituição do William Gomes, que foi o primeiro a sair. Destacado mais, assim, todo mundo jogou bem. Agora, o William Gomes fez gol, o cara fez o diabo no campo, já tinha jogado bem contra o Fluminense na derrota, já tinha jogado bem contra o Vitória, como titular, já tinha jogado bem contra o Vitória, né? Então, sempre que ele jogou, ele entrou bem. E aí, todo mundo tá falando, não, tá falando depois que o Ferreirinha saiu, o time não joga mais, não sei o quê. Eu acho que essa é uma coisa muito clara, não sei que muito evidente, assim. De todos, você acha que ele é o único que é uma grande possibilidade pro Botafogo? Eu acho. Até porque ele já jogou como titular. Eu acho. Né, no Brasileiro contra o Fluminense. Jogou bem. Agora, né, Marcos, a gente tava falando sobre o Abel, demora, não demora, o cara tá lá dentro, ele sabe, ele não sabe. Então, mas agora tem aí o William Gomes na mesa para ele utilizar. Olha, não vocês aqui, nem a Marília que aqui sentava, mas eu não vou fazer com o Zubeldia o que fizeram com o Abel no começo.
Os sinais são absurdamente claros de um bom trabalho que está surgindo no São Paulo. Primeira coisa, a coisa mais difícil que existe no futebol, talvez uma das mais, é você pegar 11 caras e colocar os 11 para jogar, diferentes dos 11 que jogam sempre, e o time corresponder. Nem para trabalhos consolidados. O Palmeiras perdeu no Vitória. Nem para trabalhos consolidados. Existe um trabalho no São Paulo, comandado pelo Zubeldia, mas o que eu imagino que seja dos auxiliares, com esses jogadores que não jogam sempre, tá? O Eric era a carta fora do baralho. O Ferreirinha não prestava para nada. Bobadilha também não. O Alan Franco era reserva. Cara, o outro vai lá. A gente começa a ver potencializar jogadores que estavam lá, alguns empoeirando. Lisieiro não queria, ninguém queria. Nem o São Paulo queria o Lisieiro, direção. Então, esses boca mole da diretoria do São Paulo tem que fechar a boquinha. Se vocês quiserem ver, ajudar o São Paulo, ó, be quiet. Agora estou fazendo aula de inglês para o Mundial também. Opa! Be quiet. Tá vendo? Certo? Tomei bronca do professor. É DPAI, não é DP, seu burro. Entendeu? Então, cara, eu fiquei absolutamente espantado quando eu vi que teve um murmurinho desse depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Vocês têm que segurar o rojão, porque o Zubeldia vai errar. Ele é um bebê ainda como treinador. Ele é um bebê, ele é jovem, tá? Ele vem de uma escola diferente da do Abel, é diferente, a escola é diferente, o jeito é diferente, a disciplina é... O Abel ganha ainda um pouco, mas é... né? Agora, quando você vê... Por que o Marcos Antônio jogou bola ontem? Porque não pegou o cara do aeroporto e pôs pra jogar. Juan, mesma coisa. O Juan... Olha quantos jogadores que o São Paulo ganhou com a gestão do Zubeldia e da comissão técnica. Então, se você, torcedor do São Paulo, quer que o São Paulo ganhe tudo, e eu sei que você quer, agora, tudo ao mesmo tempo, tem que enfiar 5 no Botafogo, perdeu no Botafogo porque do Atlético, porque tomou um gol lá no final e ele errou, o Zubeldia errou, não precisava insistir com o Luciano e quis a vida e o destino que ele, Luciano, sem jogar nada, escorregasse, fizesse a falta e saísse o gol. Isso não é só o futebol que conta essas histórias, tá? Mas o que a gente percebe é um trabalho bem feito. O jogador, o William, se fosse talvez pela direção do São Paulo lá atrás, o Wellington, aconteceu isso. Alguém percebeu o Wellington? Tá indo embora de graça. Ou não? Isso? Um dinheirinho? Não. Não. Tá indo embora de graça. Vai embora. O William só tá jogando porque renovou o contrato. Se vocês não perceberem esse trabalho que está sendo feito, cara, sinto muito. Vocês merecem ficar mais 5, 6 anos na fila, sem ganhar nada. Eu tô falando com você mesmo, torcedor do São Paulo. Não é possível, cara. Não é possível que você não tá percebendo a evolução. Agora, é óbvio que pro jogo contra o Botafogo, ele não vai mudar nada. Por que ele não vai mudar nada? Porque aí tem a semelhança. Porque aí pesa... Com o Abel, né? Com o Abel. E com outros treinadores. O Mano também, cara. Sim. O Mano tirou todos os sub-40 lá, botou tudo mais no físico, né? Tem outros treinadores que têm a mesma característica. É jogo de Libertadores, é a prioridade do São Paulo no ano. É a possibilidade de ganhar um título, porque no Brasileiro não vai dar. E faz tempo, hein? Tá? Mas ele é um jogador que tem capacidade de, numa bola, decidir o jogo. Aí, tô até me desenrolando aqui. É uma coisa que o treinador tem que tomar a decisão. O que tem o Botafogo? Vigor físico, velocidade o tempo todo. O que o William pode entregar que o Luciano não pode? O 1 contra 1 com uma defesa mais pesada do Botafogo, forte, mas ele tem ele faz gol, cara, ele decide jogo, a gente viu. Ele decidiu o jogo, ele fez 2 gols contra o Cruzeiro. 2. Com o quê? Com campo, com espaço. E é isso que o São Paulo vai ter. Um campo, um espaço, em algum momento, uma bola para ele. Agora,
Você tem coragem de tirar o cara que... Quantos gols tem o Luciano pelo São Paulo? Sei lá, Na vida? 80, né, que a gente falou. Recentemente falamos sobre isso. E ir para o jogo desse, primeiro jogo, arriscar e tomar um sapeca lá, 2-0 aí, 1-0 dá, mas 2-3 é complicado. Então ele vai com os caras mais experientes, ele vai se ancorar nisso. Ele já falou, ele passa a mão na cabeça do Luciano, cara, o tempo todo. É um erro dele também. Eu não tô aqui dizendo que ele tá acima do bem e do mal, é o novo Tele, é o nossa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem fundamentos para um bom trabalho no São Paulo, né? Agora, desculpa. De potencializar o que ele tem lá. Ele potencializa os jogadores que o São Paulo tem. Quantas contratações o São Paulo fez na janela de jogadores que chegaram e jogaram? 0. Entendeu? São jogadores que ele precisa trabalhar. Inclusive o norte-irlandês. Me pareceu uma cinturinha meio esquisita. Meio afobado. Só uma comparação, Massini, jogo de Libertadores, jogo do Brasileiro, é toda a mesma coisa. Não é. Não é. Até a gente acabou de fazer A arbitragem. Não, então, a arbitragem da Libertadores não tem falta. A responsabilidade do William pro jogo contra o Cruzeiro é menor. Que o William, se o Wilton Pereira Sampaio e o VAR foram coniventes com a questão do... Você vai ver na Libertadores, não tem falta, não tem porrada. Quer dizer, só tem porrada, não tem falta marcada. Essa é uma questão. A gente acabou de discutir por que o Abel colocou o Vanderlan e não o Caio. Porque o Vanderlan era melhor pro Abel e estava jogando bem. Só que na Libertadores ele sentiu, passou por cima. Então, são jogos, cada jogo tem a sua história, cada torneio tem a sua história. Agora, o que eu tenho percebido é que estagnou sem o Ferreirinha, como você falou, o Luciano não tem rendido e o menino, de fato, está muito bem. Então, talvez seja o Marcos Antônio para entrar. Mas aí, então, aí são... Quem diria o nosso tricolor, o nosso São Paulo ganhou com o time reserva fora de casa? É simples o meu dia. Tira o time titular e coloca o time reserva. Faz algumas alterações, coloca o Caleri, que o Caleri merece. E é engraçado, né? Às vezes alguns inscritos aqui no canal comentam, pô, ninguém critica o Caleri, pô, ninguém critica o Lucas, só critica o Luciano. E o meu ponto de crítica é nível de atuação, alto ou baixo, e principalmente participação ou custo-benefício dentro de campo. O Caleri, às vezes ele passa 4, 5 jogos sem marcar gol. A principal razão disso é que o time do São Paulo não tem um meia criativo que municie o Caleri. Então, geralmente, ele cria jogadas para outros jogadores finalizarem. Ou ele inicia a jogada e a bola vai para um lado, vai para o outro, para ele terminar finalizando. Aquela velha máxima, né? Cobra o escanteio e corre para cabecear. É quase isso. Então, o Caleri não tem quem municie. Mas o Caleri, ele não se esconde. O Caleri, todo jogo, ele apanha igual um condenado. Ele corre pra caramba. Ele perturba o zagueiro. Ele sai da área. Ele faz facão. Ele se movimenta. Ele vem em meio de campo. Ele reclama. Ele tromba. Às vezes ele tá sozinho brigando com 2 zagueiros. E é por isso que ele não é criticado. E olha que as bolas que vão nele é só tijolada. O Caleri, ele não recebe assistência. Raramente o Caleri recebe assistência. O Caleri recebe bola jogada na área. É diferente de assistência. O Lucas, tem muita gente que falou, o Lucas tá jogando mal e tal. O Lucas tá jogando aberto do lado oposto. Aberto do lado oposto. Toda a criação do São Paulo é dependente de arrancadas do Lucas jogando aberto. Cara, o Lucas, ele não é como o Ferreirinha, ele não é como o próprio William Gomes, que fica com o pé em cima da linha lateral, bem aberto, dando amplitude. O Lucas, ele joga, vou abrir aspas, parecido com o Elton Rato, vindo de fora para dentro, buscando costurar pelo meio de campo. E é por isso que o Lucas é tão importante atuando pelo meio, por dentro, já como meia. Não tem como criticar o Lucas. No jogo contra o Atlético Mineiro, vocês viram
toda bola que o Lucas pegava, tinha 2 caras dando pancada nele o tempo todo. Ele driblava um, chegava um cara e batia. Ele dominava a bola e chegava 2 caras fungando no cangote dele e dando carrinho, pedrada. Como que critica um cara desse? O Lucas, ele é o único que tenta algo diferente no time do São Paulo. Quem que tá sobrando no time titular do São Paulo? O Luciano. E quem que tá sobrando no time e que tá voando no time reserva do São Paulo? O William Gomes. É uma troca notória, uma troca simples de se fazer. É botar o Luciano no banco de reservas, que é o lugar dele, e colocar o William Gomes do lado, trazer o Lucas para dentro, o lugar onde ele rende mais e se desgasta menos. Não é não é um paradoxo, não é um axioma, não é algo complicado. É algo simples de se fazer. É só o Zubeldia ter coragem. Luciano, você não tá jogando absolutamente nada. O time tá precisando de criação. O time tá precisando de velocidade. E aqui a gente entra da maior diferença do time do Dorival pro time do Zubeldia. O time do Dorival era um time que não tinha jogadores de velocidade. Era Rato de um lado, Luciano pelo meio e Nestor pelo outro lado. O time do São Paulo, ele só construía por dentro, sempre por dentro, sempre por dentro. Quando o Lucas chegou, a primeira coisa que o Dorival fez foi, putz, ganhei um jogador de velocidade, um jogador de drible. Luciano, vai pro banco que é o seu lugar. E o Lucas, o time continuou atacando por dentro, porém o Lucas ganhou a possibilidade de, além de ter jogadores para trabalhar por dentro com ele, de poder arrancar, driblar. O Lucas, ele não é um meia pifador como o Ganso, como o Arrascaeta, como jogadores clássicos. Ele não é. O Lucas, ele é o cara que cria com o drible. Ele dribla um jogador e abre um espaço. Ele dribla 2 jogadores e desmonta a defesa adversária. É simples assim. Hoje, o São Paulo atua com um ponta, que é o William Gomes ou o Ferreirinha. Quando você atua com pontas, você precisa de um meia que ou te dê dinâmica ou te dê passe. Por quê? Porque essa bola precisa chegar nos pontas com velocidade. O Luciano não sabe fazer isso e as piores atuações do Luciano foram quando ele veio armar o time. O que o Zubeldia fez? Luciano, fica mais próximo do Caleri, deixa essa criação para os volantes e para os 2 meias e fica lá para finalizar essa bola. Acontece que em alguns jogos o time precisa de um jogador ali no meio para ajudar na criação. Precisa para acionar os pontas. Para mim, vocês sabem, o time ideal para mim é um ponta de um lado e um ponta do outro. Para mim, até o Rato pega banco. Não que eu não goste do Rato, principalmente porque o Rato dá uma segurança defensiva muito boa para o time do São Paulo. O Rato, ele tem a bola parada, ele tem o cruzamento, ele tem algo que é levar para o fundo. Poucos canhotos no futebol brasileiro têm essa facilidade de levar para o fundo e cruzar com a perna esquerda. O Rato faz isso. Mas como o time do São Paulo hoje é um time que preza por velocidade, por atacar por fora, pô, se você tem o Eric de um lado, você tem o William Gomes do outro, você fica com um time muito mais veloz, você fica com um time muito mais rápido. Qualquer arrancada do Lucas que o Lucas der, qualquer arrancada que o Lucas der, que passar por 2 jogadores, meu amigo, você ter 2 pontas afundando para dentro da área, com o Lucas arrancando, é muito perigo. Então, eu entendo se o Zubeldia, mas o Zubeldia, ele gosta do antagonismo, como diz ele. Se você tem um ponta que pisa na linha de um lado, o Zubeldia gosta de um meia ponta do outro, ponta que venha de fora para dentro driblando. Então, eu respeito e beleza, mas o William Gomes não pode ficar fora desse time. Outro jogador que para mim tá pedindo passagem é o Marcos Antônio. Ele tá me lembrando muito o Alisson, cara. A dinâmica que ele tá pegando confiança, ele tem o passe pra frente, aquele passe sem medo, virar o corpo e jogar a bola pra frente e dar o passe. Isso me encanta no volante, principalmente nesse time do São Paulo que não tem criação. Então a criação depende muito dos volantes. E ele tá cavando uma vaguinha. Zubeldia, pelo amor de Deus, Zubeldia, faz o que tem que ser feito. Não é possível que só nós, torcedores do São Paulo, nós sabemos, né? O cara treina lá, não é possível. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu vou trazer muitos vídeos aqui sobre o jogão de quarta-feira São Paulo na Libertadores e sobre os times que o Zubeldia vai montar, beleza?
Se inscreve no canal, dá essa força aí pra esse jovem São Paulino. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.